Cortes na ciência. Antivacina. Cortes na educação. Fake news. Poluição. Extinção de espécies. Agrotóxicos. Desmatamento. Sério Sapiens. Fala, Sapiens, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou a Isadora. Eu sou a Nádia. Eu sou o Daniel. Então, eu vou dar os recadinhos iniciais primeiro. Então, primeiramente, gostaria de agradecer ao pessoal que acompanha a gente e que vem fazendo algumas doações. E para quem não sabe, estamos recebendo doações para ajudar a gente aqui a gerar mais conteúdo para vocês. E os dados para quem quiser ajudar estão lá no Instagram, nas nossas redes sociais. Também queria pedir para vocês avaliarem a gente no Spotify, porque lá agora tem uma ferramenta de 5 estrelas. Então, quem quiser ajudar a gente também avaliando é sempre bem-vindo. E agora vamos ao episódio. O papel da botânica no combate às mudanças climáticas. É sobre isso que vamos falar hoje. E para isso trouxemos um convidado especial, que é o Daniel. Então vou pedir, Daniel, se apresente para nós, por favor. Oi, gente. Meu nome é Daniel. Eu sou biólogo, formei em biologia. E eu sou carioca também, moro no Rio de Janeiro. E hoje eu faço doutorado na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, UERJ. E o meu doutorado é estudando plantas medicinais e metabolismo secundário dessas plantas. Na verdade, eu trabalho com polinização, a gente trabalha com óleos essenciais, né? E qual é a correlação que esses óleos essenciais que as plantas emitem, qual é a correlação que eles têm na atração de polinizadores. Então, a gente trabalha com ecologia química e é isso. Obrigada, Daniel. Muito legal o seu trabalho. E vamos lá, então, começar a falar sobre as famigeradas plantas e de onde elas surgiram. Então, as pesquisas sugerem que as plantas surgiram no período Ordoviciano, que seria mais ou menos 470 milhões de anos atrás, para quem não sabe. E provavelmente elas surgiram a partir de um grupo de algas verdes, aquáticas e multicelulares. Então, esse grupo de algas verdes e as plantas, elas compartilham várias semelhanças genéticas e também algumas características, digamos assim, físicas, né? Que seriam os mesmos tipos de pigmentos, o mesmo tipo de parede celular e o mesmo tipo de polissacarídeo de reserva nutritiva, que no caso é o amido. Então, a evolução das plantas ocorreu primeiramente após algumas mudanças atmosféricas que ocorreram no planeta, em decorrência da liberação de oxigênio pelos organismos autotróficos aquáticos. Ao longo da evolução, as plantas desenvolveram diversas adaptações à vida na Terra. Então, elas desenvolveram estruturas de absorção de água e sais minerais do solo, capacidade de distribuir água e nutrientes pelo corpo, e também proteção contra a perda de água por evaporação. Então, assim, cada grupo de planta tem suas adaptações para essas coisas, mas todas elas desenvolveram várias características para se adaptar a essa vida na Terra. As plantas ancestrais foram passando por diversos eventos adaptativos até chegar ao que a gente tem hoje, que são 4 grupos de plantas que a gente chama de grupos informais, né? Que seriam as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. Bom, agora que a gente já discutiu um pouco sobre como esse grupo, sobre o grupo das plantas surgiu, vamos falar um pouquinho da importância delas, né? Aqui a gente trouxe principalmente, vai conversar sobre os famosos serviços ecossistêmicos. A gente já citou os serviços ecossistêmicos em outros episódios, né? Principalmente sobre insetos, e agora a gente vai falar um pouquinho desses serviços quanto às plantas. Bom, um dos serviços ecossistêmicos que esse grupo fornece seria o da alimentação, né? As plantas, elas são a base de quase todas as teias alimentares. Então, elas são consideradas organismos produtores, e são a base dessas teias alimentares, e elas ocupam o primeiro nível trófico dessas teias, né? Então, ou seja, elas servem de alimento para os demais níveis tróficos e produzem o seu próprio alimento. Bom, além da alimentação, pessoal, e elas participarem das teias alimentares, a gente pode citar a produção de fármacos também, né? Muitas drogas, medicinais ou não, acabam vindo das plantas, né? São extraídas das plantas. A aspirina, por exemplo,
ela é originalmente extraída da casca dos salgueiros, né? E a cura para diversas doenças pode vir dos vegetais. Estimulantes populares também, como o café, o próprio chocolate, o tabaco e alguns chás, né? Os chás também têm origem nas plantas. A maior parte das bebidas alcoólicas também são obtidas a partir da fermentação das plantas, né? Como o lúpulo e até as uvas para confecção dos vinhos. As plantas, elas fornecem muitos materiais naturais, além do algodão, a madeira, papel, o linho, os óleos vegetais, que inclusive é a área, né, que o Daniel, nosso convidado, trabalha, e alguns tipos de corda também e borracha. São alguns exemplos de produtos que a gente pode extrair das plantas. Você quer falar um pouquinho sobre óleos essenciais, Daniel? Ó, é legal a gente falar sobre esses serviços ecossistêmicos, né? Porque, assim, eu acho as plantas seres fascinantes. Inclusive, eu sou suspeito a falar porque eu sou botânico, né? Trabalho com plantas, trabalhei com plantas na minha graduação, trabalhei com plantas no meu mestrado, estou trabalhando com plantas agora no meu doutorado. Mas eu acho as plantas fascinantes pelo motivo de elas serem autossuficientes, né? Porque, por exemplo, se nós deixarmos de existir, acho que eu digo seres humanos, né? Eu acho que para as plantas vai ser até melhor se a gente deixar de existir, né? Elas vão continuar existindo, porque elas são seres autotróficos, né? Da fotossíntese, elas retiram o seu próprio alimento, conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Elas mesmas fazem o controle do solo, né? Elas mesmas produzem um microclima estável e favorável à adaptação, à aclimatação das espécies vegetais no seu ali habitat, no seu nicho, né? Então as plantas são seres autossuficientes, elas não precisam de muita coisa para sobreviver, né? Tendo um ambiente com sol, luz e água e gás carbônico, ela consegue se adaptar bem, né? Claro, eu estou falando bem basicamente aqui. Agora, nós, seres humanos, né, e várias espécies vegetais e várias espécies animais, né, dependemos diretamente das plantas. Então, se elas deixarem de existir, nós e outras espécies de animais, nós passaríamos a não existir também. Então, é legal falar sobre esses serviços ecossistêmicos, repito, né? E não somente os serviços ecossistêmicos, mas assim, já partindo para uma visão mais antrópica, né? Que eu não gosto de falar muito, porque torna a planta como um produto, mas assim, a grande parte da nossa alimentação depende direto ou indiretamente das plantas, né? Na produção de roupas, na produção de tecidos, né? Enfim, nós dependemos das plantas para sobreviver. E o ambiente, o meio ambiente depende das plantas também para a sobrevivência. E além desses serviços ecossistêmicos já citados, né, a gente tem vários aí, né? Então a gente pode falar também um pouco sobre a qualidade do ar que as plantas promovem, né? A gente sabe que as plantas retiram gás carbônico para produzir carboidrato, né, seu próprio alimento, como a gente já falou, né? E esse gás em excesso, o que a gente tem provocado, né, ele pode causar efeito estufa, né? São um dos gases que causam efeito estufa junto com o metano. Então as plantas, elas limpam o ar, tornam o ar mais de uma qualidade melhor, né? As plantas ali, elas participam também do regime de chuvas, né? Da sedimentação dos solos, né? As plantas são importantíssimas para várias e várias espécies de frugívoros, de folívoros, de herbívoros, né, que dependem das plantas para sua sobrevivência, de populações de insetos, populações de mamíferos, né? Então, os serviços ecossistêmicos são variados, né? Variados. A produção, né, de metabólitos secundários, como o Daniel mesmo falou, pode ser
apesar, né, de ser uma visão antropocêntrica, pode ser utilizado, né, por nós em diversos tipos de atividade, né? Até mesmo na agricultura. Existem vários estudos também que apontam que algumas plantas produzem, né, classes de metabólitos que podem atuar como bioherbicidas e serem menos, com certeza, menos poluentes do que os herbicidas sintéticos, né, utilizados aí na agricultura. Legal você falar isso também, Isadora, porque a gente tem visto, né, o cultivo e a produção de monoculturas transgênicas, né, tem sido produzidas em larga escala e essa atuação dos metabólitos secundários para a mitigação de pragas, isso é essencial, né, porque evita o cultivo de transgênicos, que assim, por que os transgênicos são tão prejudiciais? Na verdade, a gente não sabe os prejuízos e os impactos que esses transgênicos podem provocar. Isso aí a gente só vai saber no futuro, na verdade. Né? Mas a gente sabe que pode causar impactos, né? Porque essas espécies vegetais que são cultivadas para consumo humano não são naturais, né? São transgênicos. São substâncias geneticamente modificadas. São substâncias não. São espécies geneticamente modificadas. Então a gente não sabe os impactos que podem causar para o meio ambiente. Acho que para a nossa saúde nem causaria tanto, mas eu acho que para o meio ambiente, essas espécies geneticamente modificadas podem trazer alguns males, né? Então, essa utilização dos metabólitos secundários para afastar herbívoros, a gente sabe que tem várias substâncias do metabolismo secundário que podem atuar nessa repelência de herbívoros e pragas, né? A gente mitigaria o uso de transgênicos no cultivo e também mitigaria o uso dos agrotóxicos, né? A gente sabe que causa mal não só para o meio ambiente também, né? Porque a gente tem agrotóxico aí sendo utilizado em larga escala, isso atinge o solo, atinge os lençóis freáticos, vai atingir os mares, os rios, e os impactos disso são imensos também e causam também problemas para a nossa saúde. Sim. Eu achei legal essa questão que você comentou da visão antropocentrista, né? Mas que assim, eu vejo, assim, a gente sabe que a, a justificativa que mais funciona para conservação é o serviço ecossistêmico, né? Porque, infelizmente, a humanidade ainda precisa que as coisas sejam úteis a elas de alguma forma para que elas queiram proteger e conservar de alguma forma. Então, assim, uma ferramenta que a conservação usa muito é de mostrar para as pessoas que não têm tanto acesso à informação e conhecimento sobre as plantas, de como elas fornecem para a gente vários confortos e várias coisas que a gente está acostumado a usar, né? Principalmente Então, querendo ou não, é uma coisa que a gente sempre tem que bater na tecla, né? Tipo, olha aí, você vai perder sua roupinha de algodão se você não conservar as plantas. Se a gente vier com o discurso de que os impactos antrópicos e os colapsos ambientais podem causar extinção em massa de espécies vegetais, isso causar também concomitantemente a nossa extinção, isso não é suficiente, né? Não é o suficiente. Agora, afetar os luxos, né, e os hábitos Pois é. da galera, aí de repente seria mais eficiente esse discurso. A gente não trabalha bem com prazo longo, né? Falar que a gente vai morrer daqui 20 anos, daí, né? O que importa é o dia de hoje. Sim, o apelo. Brincadeira, gente, importa sim. Mas realmente, né, o apelo para a questão da conservação muito se dá pela questão do quanto a gente vai tirar de vantagem, né, em relação a isso. Seja economizando ou que, sei lá, né, não só as plantas, mas também outros animais, né, podem fornecer para nós, realmente uma visão um tanto quanto egoísta, né.
a gente acaba deixando de lado o simples motivo de preservar por preservar, né? Por conservar por conservar. Se aquilo não te traz uma vantagem, então vamos desmatar tudo e é isso aí, né? Pessoas normalmente não Sim. pensam além da questão de como aquilo, né, como a preservação vai retornar algo para elas. E outra coisa que eu acho que a gente deveria linkar também, inserir nesses debates, é que esse aumento da população, ele não impacta somente o ambiente e provoca a extinção de espécies. Ele também nos impacta socialmente. Porque, de novo, se a gente for pensar no sistema neocapitalista, neoliberalista que nós vivemos, né, a gente tem uma minoria rica que usufrui de toda a mordomia, né? E é uma minoria que retira muito dos recursos da natureza, dos recursos do meio ambiente, né? Porque a gente tem que enxergar o dinheiro como recursos naturais que estão sendo acumulados para essa minoria rica, né? Os impactos que esses bilionários, né, pessoas muito ricas, também trazem ao meio ambiente, em um detrimento de uma grande maioria, né, que tem recursos escassos e uma grande maioria, uma grande parcela dessa maioria passando fome, né? Então nós podemos dizer que esse aumento da população é prejudicial, não só ecologicamente quanto socialmente. Achei legal você falar dessa parte social, que eu tinha lembrado nesse papo, também lembrei de que durante a pandemia, um estudo que saiu sobre isso também foi relacionando como sociedades mais pobres lidam pior com projetos de longo prazo. Então, assim, por que sociedades mais pobres se preocupam menos com coisas a longo prazo? Porque elas não sabem se elas chegam até daqui 20 anos. Uma sociedade que está passando fome, ela tem o dia de hoje, quem dirá o dia de amanhã. Ela não está preocupada com daqui 20 anos, porque ela não sabe se ela chega lá. Então, o debate social ao redor disso também é muito importante. E acaba lembrando a gente como esse debate de conservação ainda acaba sendo um debate sem querer e, infelizmente, elitista, né? Porque a pessoa que ela está preocupada ali com fome, com tragédias sociais, ela não está preocupada com conservação. Uma que a educação é sucateada nesse país. Sim. Isso afeta diretamente a população mais carente e mais pobre. Então o conhecimento e as problemáticas não chegam até essa galera. Uhum. E como você falou, se chegam, elas estão muito mais preocupadas em sobreviverem, porque os recursos são limitados. Então, elas têm pouco tempo para buscarem conhecimento, buscar, né, a alternativa de educação e tudo mais, né, porque elas precisam, né, trabalhar o tempo todo, estarem trabalhando, estarem sempre ativas para obter o pouco recurso que ela tem para sobreviver mesmo. Sim, é literalmente o sem tempo irmão, né? Como pensar no futuro se o meu presente já não está garantido, né? Então é complicado. Então essa gente, a maioria da população brasileira e mundial, elas não estão muito preocupadas em salvar as tartarugas ou salvar as florestas. Ela está preocupada em salvar a própria vida, né? Sim. Sim. Até puxando um gancho aqui para o que a gente falou, relacionado à questão de impacto, né? As plantas contribuem até nessa questão. Elas servem como indicadoras, né, ambiental. E até de sinalizadoras sobre o impacto que nós temos deixado aí no planeta, né? As plantas podem nos auxiliar, inclusive, na compreensão das mudanças ambientais de muitas maneiras, né? Um próprio exemplo, a gente citar, por exemplo,
na região de cursos d'água, né, o crescimento, assim, exagerado de plantas macrófitas, né. Então a gente já por essa resposta, a gente consegue compreender, ou pelo menos inferir o quanto, estaria prejudicado a qualidade daquela água, né, do curso d'água em questão. Além disso, né, a análise do pólen também depositado pelas plantas ao longo do tempo, pode fazer com que os cientistas consigam reconstruir, por exemplo, ou inferir como era, né, o clima no passado e até predizer o clima no futuro. E isso é uma parte essencial das pesquisas que atualmente sobre as questões de mudança climática. Até os próprios líquens, né, que são sensíveis aí às condições atmosféricas, eles têm sido usados extensivamente como indicadores de poluição. Então, de muitas maneiras, as plantas podem, nos dar sinais, né, de como o planeta não está indo bem com as nossas intervenções. É assim muito legal você também falar, Isadora e Nádia, sobre essa associação, né, dos líquens, que é uma associação endossimbiótica de fungos e algas, e eles são muito sensíveis a pequenas degradações, ou pequenos impactos, ou pequenos poluentes que existem assim na atmosfera, justamente porque as algas são muito sensíveis, né? E aí só fazendo um link também, já que a gente está falando de degradação do meio ambiente, a gente pode falar que um dos primeiros ecossistemas que podem ser extintos, né, é o ecossistema de corais. São os recifes de corais. Justamente porque essas algas que fazem associação endossimbiótica com os corais, elas são muito sensíveis à acidez, ao pH baixo das águas, né, dos mares. E essa acidez tem sido provocada também por os impactos antrópicos, né, como a poluição atmosférica, dentre outros, o que tem provocado o branqueamento de corais, que a gente chama, né, que é a morte desses corais pela dissociação dessas bactérias que são tão importantes nessa participação endossimbiótica que elas têm com os corais, né? Deixa eu lembrar que elas que fornecem alimentos para esses corais. Então essas algas, sendo muito sensíveis e se dissociando desses corais por causa dessa acidez, desse lixo, desse plástico que é jogado nos mares, né, causa a morte desses animais, desses corais, né? Não é só um aglomerado de pedras, né? São seres vivos que tem ali. Mais do que isso, esses corais, eles mantêm 70%, eu não sei a percentagem exata aqui, mas é em torno de 70% da vida marinha, né? Então, grande parte da vida marinha, não vou falar a percentagem, mas assim, grande parte da vida marinha se abriga nos recifes de corais, né? Então, olha como que esses impactos antrópicos podem afetar não só o ambiente terrestre, mas o ambiente aquático também. Sim, com certeza. Um outro ponto que é até, acho que um dos mais discutidos, né, que acho que mais de um consenso geral, seria a própria manutenção da atmosfera, né. Então, como a gente já tinha citado antes, durante o processo da fotossíntese, as plantas absorvem, né, dióxido de carbono, e até como o próprio, Daniel citou, que é um dos principais gases causadores do efeito estufa, e auxiliam, né, no equilíbrio da temperatura do planeta. E é até interessante a gente falar dessa questão, porque as pessoas normalmente pensam na questão de manutenção, da temperatura, né, e da atmosfera, só ligado a florestas que estão muito distantes, às vezes até da própria rotina dela, né. Mas é algo interessante a gente citar também as próprias florestas urbanas, né.
Nós temos até um episódio que a gente fala, né, das questões de florestas urbanas e dentro das próprias cidades, né, em que o ambiente é coberto impermeabilizado, né, por asfalto, então as florestas urbanas auxiliam muito na questão do clima. E um próprio exemplo que a gente pode trazer são os grandes centros urbanos, né, como a cidade de São Paulo, como é um pouco diferente a questão climática lá e a sensação térmica, para São Paulo, por exemplo, uma cidade de interior, né. Nossa. Nós aqui todos moramos no interior de São Paulo, então, assim, a gente sabe e a gente acompanha, né, notícias de como a capital mesmo do estado é completamente diferente da cidade do interior. E olha que mesmo nas cidades do interior a gente ainda tem, né, essa questão da manutenção das florestas urbanas estarem um pouco defasadas, né, porque precisaria de iniciativa pública, né, medidas públicas para construção e manutenção de parques e outros tipos de estruturas para poder manter essas florestas, né. E trabalhar a questão da educação ambiental para a própria população, para ajudar a preservar essas florestas dentro da cidade. Até porque nós somos afetados também, né? Não sei como é aí em São Paulo, mas eu moro no centro do Rio e aqui quando chove muito, né? Em janeiro, fevereiro, março, a gente tem um grande problema de alagamento. E aqui tem uma galera, né? A gente voltando a falar, né, dos não privilegiados, como eu, né? Que sou um morador de periferia Sim, também. E aí a galera que mora na favela sofre com esses impactos, né? Que a gente está falando, porque se a gente pensar antigamente, a gente não tinha favelas, né? Nessa região onde se encontram favelas, eram morros com uma vegetação. E o que, que as plantas fazem? Além delas, como a Nádia e a Isadora bem falaram, além delas absorverem o gás carbônico da atmosfera e podendo mitigar, né, as problemáticas do efeito estufa, ela também retira a água do solo, que vai ser importante no processo de fotossíntese, né, e redistribui essa água de volta para a atmosfera. Então, assim, o solo não fica tão encharcado, né? O risco de erosão é menor nesse solo. Então, o raciocínio é bem simples. Se a gente retira as plantas, se a gente retira aquela vegetação local de declive, de morro, né, e constrói casas, e como são moradores de periferia, que a gente está falando aqui, né, tem os seus direitos sucateados, não tem condições de fazer uma casa, uma base boa para morar, né, com uma base sim. boa para morar, esse solo na chuva ele vai estar totalmente alagado, né, o que vai provocar erosão e aí as tragédias que a gente tem visto aí nos noticiários, né? Com pessoas perdendo casa, perdendo os eletrodomésticos, né? Perdendo utensílios que demoraram uma vida inteira para construir, né? E assim, isso é o menos pior, porque muitas delas nessas tragédias perdem a vida. E aí a gente vê também, a gente pode falar também sobre isso, da pouca atenção que o poder público dá para essa galera menos privilegiada, né, mais carente, que mora nesses locais, e também da pouca atenção que o poder público dá para a biodiversidade, né, para o meio ambiente em geral, né, porque a verdade é que o meio ambiente, a preservação do meio ambiente não gera voto, né, então, mas aí isso pesa no final, porque, como a gente está falando, o quanto dessa falta de atenção do poder público, o pouco incentivo que o poder público, né, dá para a preservação do meio ambiente e o que isso afeta, né, principalmente na população mais carente. Sim.
E nisso a gente cai também bastante naquela questão de racismo ambiental, né? De como as consequências das mudanças climáticas recaem de forma muito mais pesada sobre as populações vulneráveis, né? Onde as tragédias ambientais vão acontecer? No lugar onde as pessoas moram de forma inadequada. Onde as pessoas moram de forma inadequada? Em regiões pobres, né? Geralmente populações ribeirinhas, populações de favela. Essas pessoas recebem muito mais forte o peso das tragédias ambientais e elas têm muito mais dificuldade de se recuperar dessas tragédias, né? Sim. Até tocando na própria questão da manutenção, né, de parques e estruturas verdes dentro das cidades, a gente pode observar que é muito raro você ter um parque ou um lugar de lazer em bairros periféricos, né? A gente sempre acaba vendo que essas questões, a questão de construção de parques e manutenção deles, mesmo praças até que contenham, né, florestas urbanas, vão estar sempre bem cuidados e em bairros não periféricos, né, em bairros centrais. A gente vê a manutenção, tipo, das árvores, de forma muito mais cuidadosa na região central dos municípios, por exemplo, que é onde, teoricamente, né, a gente sabe que pessoal com poder aquisitivo maior vai estar morando por essa região. Então, assim, a gente consegue ver que existe um certo cuidado para manter quando se tem essas florestas na porção central, né, das cidades, e os bairros periféricos acabam não tendo acesso a esse tipo de estrutura. Nádia, Isadora, tudo no final recai de maneira mais exacerbada na população mais carente, né? Bom, como a gente já estava discutindo anteriormente, né, com o papel das plantas na manutenção da atmosfera e regulação de clima, a gente já deve ter ouvido falar por aí, né, que a floresta amazônica seria o pulmão do mundo, né? Mas será que essa afirmação está correta? Tan, 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 tan. Bom, na verdade não, né? A Amazônia a Amazônia aí não seria, né, a floresta amazônica não seria o pulmão do mundo. E na verdade, o pulmão do mundo são os oceanos, né? Os oceanos, eles são os grandes responsáveis pela liberação aí de grande parte da quantidade de oxigênio para a atmosfera. E isso se deve à atividade fotossintética dos fitoplânctons, né? Principalmente ali as algas microscópicas. Então, essa questão da Amazônia ser o pulmão do mundo é um mito, né? Existe um mito em relação a essa afirmação. E a gente sabe que mito não é bom, então vamos, né, cuidado aí com mitos. Aqui a gente não gosta de mitos, É, desvendando mitos. não gostamos, Você- não gostamos de mitos, não gostamos de mitos e desvendamos mitos. Então, mas por que, né, essa afirmação não é verdadeira? Porque praticamente todo o aporte, né, de oxigênio que a floresta produz, ela também consome, né, durante a respiração celular das plantas ali. Então, levando em consideração só a questão da produção, do oxigênio, meio que acaba ficando na mesma, né, elas por elas, ao contrário dos oceanos, né. Elas produzem oxigênio e elas mesmas consomem, né? A gente não pode fazer uma estimativa, né, de quanto que ela produz, de quanto. Claro, tem alguns estudos aí, mas assim, não são estudos que a gente tenha uma eficiência estatística, uma significância estatística, assim, correta. Ela produz oxigênio importante na atmosfera e tudo mais, mas a grande parte do oxigênio que ela produz, ela também consome, porque também são seres vivos, né? Precisam de ATP, né? E o ATP é produzido na respiração celular e que vai consumir esse oxigênio também. Exatamente. Mas aí, sei lá, né, o pessoal do podcast que tá ouvindo a gente pode pensar: então dane-se a Amazônia, vamos desmatar porque ela não é importante, porque ela não é o pulmão do mundo. Não, né, pessoal? Além, né, de papel de manutenção da atmosférica, da atmosfera, a gente já bateu aí na questão de conservação, né, de conservação das espécies. Então, assim, não dá para desmatar a Amazônia
por causa das espécies, né? Tipo, a floresta amazônica, tanto das espécies vegetais quanto das animais que estão ali. Mas além disso, né, também tem um outro ponto muito importante. Já ouviram falar em bomba biótica? A floresta amazônica contribui, sim, para a regulação climática, e também para o auxílio no combate às mudanças climáticas, né? Mas como de fato ela contribui, né? Através do que a gente chama de bomba biótica, que são os rios aéreos. Então, a Amazônia acaba sendo muito importante para a manutenção do clima porque ela auxilia no regime de chuvas, além de vários outros fatores. E essa manutenção ela acontece através desse processo que a gente chama popularmente de rios aéreos. Então, para quem quiser aprender mais sobre esse processo, o trabalho Futuro Climático da Amazônia de Antônio Nobre é muito bom, é bem detalhado, porque é um processo complexo. Mas resumindo aqui, basicamente, por meio da evapotranspiração, as árvores da Amazônia, elas liberam uma enorme quantidade de umidade no ar. E através do regime de ventos, essa umidade acaba sendo levada para outras áreas do país. E basicamente as chuvas do Sudeste, elas são baseadas nesses rios aéreos. A gente precisa de árvores na Amazônia para que chova aqui no Sudeste, onde nós estamos aqui, nós, Sério Sapiens, estamos, né? Nem todo mundo que está ouvindo está aqui. Mas por que a gente anda tendo tanto problemas com seca no Sudeste nos últimos anos? Crise hídrica. Porque está tendo muito desmatamento na Amazônia. Não é de hoje que a gente está vendo bater recorde de desmatamento na Amazônia. Se não tem árvore na Amazônia, não chove no Sudeste, gente. E como a gente vive numa cadeia, como a gente citou várias vezes nesse episódio, uma coisa é interligada na outra. Então não adianta achar que a árvore na Amazônia não impacta na gente aqui. Quem lembra daquele episódio também que quando ficou preto, o céu ficou preto porque estava tendo queimada? Estamos todos interligados, então todo mundo sofre o peso desse desmatamento. Não é só porque, ai, coitada das árvores, não é? A gente estava comentando, Nádia Isadora, que sobre a Amazônia ser o pulmão do mundo, né? A gente já desmistificou isso, mas ela é importantíssima. A gente está falando de uma floresta que é uma das maiores florestas do mundo e a floresta mais importante da América do Sul. É uma das florestas mais importantes do mundo, né? E a Amazônia ela é importante não só para a sua própria biodiversidade, ou seja, para a manutenção e conservação da sua própria biodiversidade, mas das outras também. Porque essa função de bomba biótica de árvores, né? Então na Amazônia a gente tem árvores que parecem prédios, né? De 20 andares, né? Árvores, o Jequitibá da Amazônia, uma árvore grandiosa, né? Então quanto de água, imagina, quanto de volume de água que aquela planta ela impulsiona para a atmosfera. Então, e a gente tem que lembrar também que existem correntes que vêm da Amazônia para cá, trazendo essa água, trazendo essa chuva. Então, a Amazônia, as plantas da Amazônia, a floresta amazônica, ela é importante para o regime de chuvas também, que afeta a gente, nós da região sudeste, da região nordeste, da região sul, né? E esse regime de chuvas também é importante para as espécies locais de cada bioma, seja da Mata Atlântica, seja do Cerrado, seja da Caatinga, seja dos Pampas, né? Então a Amazônia é importante não só para a sua própria conservação, e assim, a biodiversidade da Amazônia é incrível, né? Mas também para a manutenção da biodiversidade dos outros biomas, principalmente da América do Sul. A gente até já acabou discutindo em outro episódio, se não me engano, né? A questão como a manutenção, né, da floresta amazônica afetaria a questão da agricultura para nós, né? Então, assim, é até meio contraditório a gente parar para pensar que muito, né, do desmatamento, além da exploração de madeira, também é para abrir espaço, né, não só também para pasto, né, para pasto de gado, mas, por exemplo, para plantação de soja em larga escala, em áreas que não são, né, para plantar soja, evidentemente. E aí a gente fica pensando, tá, mas e aí, né?
Já parou para pensar que sem chuva, sem agricultura, e o Brasil, o quanto, né, de percentual do PIB do Brasil é baseado em atividade de agricultura. Então, assim, que além dos motivos que a gente já estava citando aqui, que como nós somos biólogos, né, relacionado aí à questão da conservação, e esse apelo econômico, né, pensando em dinheiro agora. Então, assim, sem a Amazônia é insustentável. Sem a floresta amazônica não chove. E aí, economicamente, o Brasil estaria falido, né? Digamos assim. Isso, gente, não é porque nós somos biólogos que nós amamos as plantas, que nós amamos os animais. A gente está pensando na nossa espécie mesmo, na nossa sobrevivência, né? Porque imagina, a floresta amazônica desmatada, o sudeste, nordeste, né? Parte da floresta amazônica vai acabar, vai virar deserto. Parte da Mata Atlântica, perdão, acaba, vira deserto, né? Então a gente está fazendo toda essa indagação pensando na nossa própria Fora que é sobrevivência bem também. importante lembrar também, a Nádia comentou sobre como a gente desmata a Amazônia para fazer pasto para gado. E como tá o preço da carne? Tá um absurdo. Então, assim, como é que a gente tá perdendo a nossa floresta inteira para plantar, para fazer pasto para gado, e a gente não tá com dinheiro para comprar a carne? Assim, nem a oferta de alimento tá sendo boa. Assim, não tá sendo compatível ao tanto que a gente tá desmatando. E essa alteração também no regime de chuva, a gente tem que pensar que os cultivos, né, as monoculturas que produzimos para alimento, elas dependem desse regime de chuva. Então, desmatar a Amazônia altera o regime de chuva, o que altera também a produção de alimentos, né? E o que vai alterar também, vai prejudicar o nosso bolso também, né? Porque esses alimentos não podem ser produzidos em larga escala. E aí é aquilo, né? A oferta e a procura. A lei da oferta e a procura, no regime capitalista que nós vivemos, o preço dos alimentos vai lá em cima, o que atinge, como sempre, que a gente está falando desde o início, o que atinge principalmente a Claro população que é mais muito pobre. importante também lembrar que somos um país dependente de energia hidrelétrica. Então, se não chove, não é só crise hídrica, é crise energética e é crise econômica. Nada funciona. Bom, mas vamos concluir então essa ideia. Qual é o papel da botânica no combate às mudanças climáticas? É claro que é um papel complexo que envolve vários níveis, mas para tentar ajudar a visualizar como isso ocorre, um ótimo exemplo é a floresta amazônica, claro, que pela magnitude dela, ela acaba sendo um exemplo bem icônico de como funciona essa manutenção do clima por parte das plantas. Então, assim, para quem quiser conhecer mais, vou começar falando sobre o futuro climático da Amazônia, de Antônio Nobre, que é um estudo bem completo sobre essa questão de como a Amazônia, especificamente, faz essa manutenção do clima aqui no Brasil. Não só no Brasil, né? Mas principalmente aqui. É um processo bem famoso, conhecido como rios aéreos. Então, como é que funciona mais ou menos esse processo? Bom, então esse processo começa com o processo de evapotranspiração das árvores da floresta amazônica. Elas transpiram e liberam uma enorme quantidade de umidade que fica ali concentrado acima da floresta. Além disso, também, pela diferença atmosférica, de pressão atmosférica, a umidade da costa, dos oceanos, acaba se juntando a essa umidade que foi liberada pelas plantas. E forma, então, ali um grande rio aéreo, como é conhecido, né? Inclusive, é bem visual esse processo, as imagens de satélite conseguem mostrar essa grande quantidade de vapor de água, rio aéreo, tipo, acima da floresta. E pela ação dos ventos, esses rios aéreos vão sendo levados para outras regiões do país. A região mais afetada por esse funcionamento da bomba biótica, também como é chamado esse processo, é o Sudeste brasileiro. A gente é extremamente dependente do bom funcionamento da floresta amazônica para manter o nosso regime de chuvas aqui no Sudeste. Sem a floresta amazônica,
O Sudeste também, algumas áreas no entorno, elas viram deserto. A gente é totalmente dependente disso para que haja chuva aqui. E, consequentemente, a gente é dependente disso também para ter energia, porque a nossa energia é majoritariamente hidrelétrica, para ter agricultura. Somos um país dependente da água. Então, todo o nosso regime de chuvas, ao qual está atrelado a nossa agricultura, a nossa energia, porque a nossa energia é basicamente hidrelétrica, depende do regime de chuvas, elas estão fortemente relacionadas com o bom funcionamento da floresta amazônica. Então, assim, a gente está vendo recordes de desmatamento há já pelo menos uns 3 anos. Esse ano batemos o recorde de novo, o ano nem acabou. Então, isso é muito preocupante, é insustentável. A manutenção da maior floresta tropical do mundo é vital para o funcionamento da nossa sociedade. Então, claro que a gente usou o exemplo da Amazônia aqui, porque é icônico, porque é um dos mais importantes, mas a gente precisa ter em mente que as árvores, elas estabilizam o clima. Isso em qualquer ambiente, dentro das cidades. Elas evitam aquelas ilhas de calor que acontece todo verão em São Paulo, em locais que tem muito concreto, muito asfalto. Então, a gente tem que prestar atenção em quem defende o quê. Quem está interessado em lutar pelo combate às mudanças climáticas, pela proteção ambiental, pela proteção da Amazônia, que é um patrimônio gigante nosso, não só pelas mudanças climáticas. E quem está interessado em fingir que não tem nada acontecendo, que é só um probleminha pequeno. E principalmente lembrar que a luta não depende só dos políticos. Ela depende de nós, claro, fazendo um papel menor, mas de cobrança para que as coisas aconteçam, para que as coisas sejam vistas. Então, existem outros atores que ajudam na construção de políticas públicas que não são só os políticos. Nós, a sociedade, as universidades, as instituições de pesquisa, as ONGs, todos nós, de alguma forma, podemos ser ativos nessas questões, fazendo cobranças e acompanhando, principalmente, porque a gente acompanhando, os problemas ficam em visibilidade, eles não magicamente desaparecem e fingem-se que não está acontecendo. Bom, gente, então baseado em tudo que a gente debateu aqui hoje, é importante a gente lembrar que estamos em ano de eleição e que é muito importante prestar atenção no projeto dos candidatos em relação às questões ambientais. Essa questão climática vai ser uma questão muito importante, cada vez mais importante daqui para frente, e a gente não pode deixar passar batido, tem que acompanhar o projeto dos candidatos antes de votar. Não adianta ser amiguinha dos animais e tal e não ver qual é a posição do seu candidato em relação à conservação, em relação ao controle das mudanças climáticas, desmatamento e nas questões agropecuárias brasileiras, que são todas muito importantes. Aproveito também para falar para vocês voltarem um pouquinho e ouvirem nosso episódio 5, Arborização Urbana, e o episódio 24, Planejamento Sustentável, que tem tudo a ver com esse episódio de hoje e pode complementar várias informações que a gente citou. E também agradecer a presença do Daniel, nosso convidado de hoje. Então, aproveito para agradecer o nosso convidado especial, Daniel. Daniel, muito obrigada. Obrigado a vocês. Pode contar sempre comigo, tá? Foi um prazer. Prazer é nosso. E deixo aqui o meu bom dia. Boa tarde. E boa noite. E boa madrugada. Boa madrugada. Eu antecipei.